Meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo bíblico, a nossa série sobre a doutrina do pecado. Hoje será a nossa penúltima aula. Se Deus permitir, de hoje a 8, no próximo domingo, teremos o próximo e último tópico, daqueles tópicos que nós planejamos de 6 estudos bíblicos. Então, hoje será o 5º estudo bíblico. E hoje nós vamos tratar sobre o crente e o pecado. Só lembrando que na semana passada nós tratamos sobre a transmissão do pecado. E quando nós falamos desse assunto, nós falamos também sobre a universalidade do pecado, de que toda a raça humana se encontra nessa condição, na condição de pecadora, toda a raça humana é pecadora, é caída, está separada de Deus. Nós vimos Romanos 3:23, onde o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. Então nós vimos que o pecado é uma realidade mundial, universal. Ele atingiu todo o homem, todo o ser humano nasce debaixo dessa condição e também atingiu o homem todo, o homem nas suas faculdades e habilidades. Ele foi atingido pelo pecado. É aquilo que a gente entende como depravação radical no pensar, no agir, no coração, nas mãos, nos olhos, nas intenções. Então o homem ele é, no seu todo, pecador. E vimos também na transmissão do pecado que o pecado dos nossos pais no Éden, de Adão e Eva, eles tiveram consequências tanto para eles como também para o restante dos seus descendentes. Então, é imputada sobre a nossa conta a culpa pelo pecado dos nossos pais. Vimos em Romanos 5:12, onde a Escritura diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque a humanidade pecou em Adão, e também a corrupção. Então essa é a ideia da transmissão do pecado. O homem ele já nasce caído e pecador, em primeira instância, por causa do pecado dos nossos pais lá no Éden. Então os pecados, e o pecado e a corrupção, não é? E a natureza e a culpa são exatamente lançados na nossa conta por causa dos pecados, porque nós vimos que estávamos lá também. Eles eram os nossos representantes. A queda deles também foi a nossa, ok? E na sequência, nós vamos tratar hoje sobre o crente e o pecado. E nesse sentido, nós vamos tratar sobre qual deve ser a relação do crente com o pecado. É isso que nós vamos tratar nessa manhã. E eu quero chamar a sua atenção para um fato bem interessante. É que uma questão muito difícil para qualquer cristão é encarar o fato de, apesar dele ser santo, redimido, salvo em Cristo Jesus, ele ainda peca. Isso muitas vezes é um dilema. É uma coisa difícil de compreendermos, de que fomos salvos, libertos do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo, que Ele nos comprou, somos propriedade dEle, mas ainda nós cometemos atos de pecados. Em algumas circunstâncias, temos atitudes, assim como os ímpios têm. Nós pecamos, quebramos a lei de Deus. Então, isso muitas vezes é difícil, esse fato de que nós somos crentes e ainda cometemos atos de pecados. A Escritura, ela nos garante que é um fato, é uma verdade bíblica de que o crente peca. Nós aqui não somos ainda perfeitos no sentido do momento atual, histórico. Nós estamos no processo para alcançar a perfeição, a santificação final, estamos no processo de santificação progressiva, e nesse processo ainda cometemos atos de pecados. Então, é fato que o crente peca, isso fica claro em alguns textos da Escritura. Por exemplo, no Salmo 51:3, o salmista está reconhecendo os seus pecados, ele pecou contra o Senhor, ele era um crente, um salvo em Cristo Jesus, um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele pede para que Deus possa se compadecer dele no verso 1, porque ele pecou. E no verso 3 ele diz assim: pois eu, isso é Davi,
confessando o seu pecado, o pecado do adultério que ele tinha cometido. Ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi, que era um servo de Deus, um crente, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele caiu, ele cedeu à tentação. Então o pecado é uma realidade na vida dos crentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, é um texto conhecido, que Jesus alerta os seus discípulos para que eles possam vigiar e orar para o quê? Não entrarem em tentação. Porque Jesus disse que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, a natureza humana, ele disse que ela é fraca. João 17,15, na oração sacerdotal, Jesus intercedendo pelo seu povo, ele pede para que Deus possa nos livrar do mal, das tentações, do pecado. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 16, 17, fala exatamente de que a carne, ela milita, ela vive numa constante luta contra o espírito. Então veja, o crente, ele é salvo, ele é santo, redimido, filho de Deus, mas ainda tem aquilo que alguns estudiosos chamam de o pecado remanescente, não o pecado reinante. O pecado reinante é para quem não é crente, que está escravizado, mas o pecado remanescente ainda resta, ele ainda tem resquícios de Adão e Eva no seu coração. A imagem de Deus no crente, ela está sendo restaurada, ok? Então, a Bíblia reconhece que nós pecamos. Um último texto bíblico, 1 João, na carta de João, no capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos meus, ele está escrevendo para crentes, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ora, se ele diz que a finalidade do que ele escreveu para que os irmãos não pequem, é porque há possibilidade também do crente pecar. Ele diz adiante, ainda no verso 1, se todavia alguém pecar, olha aí, há possibilidade. Nós temos um advogado diante de Deus. Mesmo que haja possibilidade de pecar, o crente é desafiado a não pecar e viver de forma santa. Não é porque há possibilidade, é possível um crente pecar, cometer atos de pecados, que agora a gente vai viver no pecado. Não. Ao contrário, a Escritura chama a nossa atenção em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, para uma vida de santidade. Deus que nos salvou, Deus que em Cristo nos fez participantes de sua santidade, nos chama a viver diariamente numa vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Ele diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem foi que nos chamou? Deus. Ele é santo. Ele não se mistura com o pecado, ele é puro, ele é íntegro. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Pedro está dizendo, em atitudes, em ações, em pensamentos, em intenções, vocês devem refletir o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter santo, puro, íntegro, de retidão. Então o crente deve refletir isso. Ele é desafiado a viver uma vida de santidade. E uma vida de santidade é uma vida longe, separada do pecado. Uma vida consagrada a Deus e aos seus propósitos. Então, mesmo havendo possibilidade, o crente é desafiado a viver uma vida de santidade, a viver longe dos padrões mundanos que outrora ele vivia. Nesse sentido, a gente já pode concluir nesse primeiro slide, nesse primeiro tópico, que a possibilidade de pecar, meus irmãos, nunca é razão de desculpar a ação do pecado, mas uma forte razão de vigiar. Foi por isso que Jesus disse esse texto. Jesus não disse esse texto de Mateus para a gente pecar aí, ó. E eu já ouvi, abrindo um parêntese, de muitos crentes. Aí, pastor, a carne é fraca. O próprio Jesus reconheceu que a carne é fraca, tá vendo? Eu não resisti àquela tentação. A própria Bíblia diz que a carne é fraca. Sim, mas veja, você não é mais escravo do pecado. O seu Senhor não é mais o pecado, não é mais o eu, o diabo e o mundo. O seu Senhor é Cristo, que poderosamente da cruz libertou você do pecado. Então, a possibilidade de pecar não é razão para você ter desculpas de praticar ações pecaminosas. Ao contrário, é para você abrir os olhos e vigiar, estar em alerta, atento. Pedro disse isso, porque o diabo está ao nosso derredor como um leão que ruge querendo nos devorar. Então veja, vigiar para que a gente não entre em
tentação. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Então, qual a relação do crente com o pecado? De rompimento, não de aliança. Ele está em uma aliança com Deus. Quando ele peca, ele está sendo infiel a Deus e fiel ao pecado. Não é condizente com a vida nova em Cristo. Quando nós recebemos a Cristo pela fé, nós rompemos os laços com o domínio do pecado. Ok? Na sequência, nós vamos, ainda tratando dessa relação, que é o nosso tema de hoje, o crente e o pecado, nós vamos tratar sobre o que não acontece, depois de termos visto essa palavra inicial, essas colocações iniciais sobre a relação do crente com o pecado. É possível um crente pecar, certo? Mas o desafio é viver uma vida santa. Nós vamos ver, então, o que é que acontece quando um crente peca. Isso é importante, porque há muitas vezes um desvio do princípio da palavra. Alguns exageram e dizem o que a Bíblia não diz, quando um crente peca, o que acontece com ele. Outros são omissos, deixam de dizer o que realmente acontece quando um crente peca. Há consequências. Não é porque você é crente e é salvo, Cristo é o seu Senhor, que quando você peca, está tudo muito bem, é uma maravilha e tudo mais. Não, há consequências. E você é responsabilizado por Deus pelos atos de desobediência. Então, primeiro, nós vamos ver o que não, o não aí está em maiúsculo para chamar a atenção, o que não acontece quando você peca. Mesmo depois de você ter cedido à tentação, essas coisas não acontecem. A primeira é que você não deixa de ser filho de Deus. Quando você peca, você não deixa de ser filho de Deus. João capítulo 1, verso 12, o Senhor Jesus, falando da rejeição dos judeus para com o Messias, ele diz que a todos quanto receberam ele, o Filho de Deus, o Messias, Deus deu o direito a essas pessoas de se tornarem o quê? Filhos e filhas de Deus. Quando você aceita Cristo, esse é um processo bíblico de adoção. Nós nascemos como criaturas, seres humanos caídos, filhos da ira. Quando Deus nos salva, Ele nos torna filhos seus, co-herdeiros com Cristo e herdeiros dele. Nós passamos a ter uma família, a sermos adotados na família de Deus. E não é porque pecamos que deixamos de ser filho de Deus. Um exemplo claro disso é quando o seu filho erra. Ele não deixa de ser seu filho. Nunca vai deixar de ser. Ele sempre o será. Agora, quando ele peca, ele entristece ao pai. Ele deixa de fazer o que agrada ao pai, mas ele não deixa de ser filho. Ele continua sendo filho. Logicamente, a gente vai ver daqui a pouco, o pai tem que discipliná-lo para que ele ande no caminho correto. Então, quando um crente peca, ele não deixa de ser filho de Deus. Ele continua sendo um filho que se rebelou contra a vontade do seu pai. Mas depois há o arrependimento, o perdão, e ele volta a andar no caminho correto. É o que Romanos nos diz também. Além desse texto de João, em que nós somos adotados na família de Deus, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, nos mostra exatamente isso. 8,14 ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Essa é a nossa nova identidade, filhos de Deus. Aí depois ele continua que nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, pai, ou paizinho, né? Então nós temos como pai Deus, é o nosso pai celestial, ele nos adotou na sua família. Mas também não só deixamos de ser filho de Deus, como também nós não perdemos a salvação. Quando pecamos, não perdemos a salvação. A salvação não é baseada em méritos humanos. A salvação não é baseada naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ela é baseada no Calvário, na obra de Cristo. É claro que um crente, ele tem que ter uma vida de santidade como reflexo, resultado, impacto e consequência da salvação na vida dele. É uma vida condizente. É ele demonstrando na prática que ele é salvo. Uma vida de obediência mostra que você é salvo. Uma vida constante de desobediência mostra que você não é. Pensou, achava que era, mas não era. Se enganou. A salvação não se perde. Ela é um presente, um dom de Deus e ela é garantida. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, até mesmo no capítulo 6 de João, ele já falou isso. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus nos garante isso.
somos ovelha do seu pastoreio. Aqueles que o Pai colocou nas mãos dele, ele não vai deixar se perderem. É o que diz João 10, 27. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Aí Jesus diz no verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão. E ninguém as arrebatará da minha mão, nem o mundo, nem o diabo, nem o próprio ser humano. Não podem arrebatar. Estamos seguros eternamente, não pelos nossos méritos, pelos méritos de Cristo, nas mãos do nosso Supremo Pastor, Cristo Jesus. Há dias difíceis, dias que pecamos, dias em que entristecemos o Espírito, mas não deixamos de ser ovelha do pastoreio de Jesus. Filipenses 1,6, é um texto bem conhecido, diz que aquele que começou a boa obra, que obra é essa? A redenção. Ele não vai deixar pela metade, ele vai completar até o dia de Cristo. Deus vai completar a obra, apesar de nós. É claro que a nossa resposta é a santidade, a obediência, a leitura da palavra, a oração, a vida de retidão, a essa graça que nos alcançou. Romanos também nos mostra isso, né? Todo o processo de salvação do início. O Deus que nos conheceu, o Deus que nos predestinou, ele nos justificou, aí vai até a glorificação. Do início, meio e fim, a salvação é obra do Senhor. Nós somos os beneficiados por essa obra. E Deus nos garante na sua palavra que nós somos seguros dessa salvação. Então, quando pecamos, não perdemos a salvação. Há grupos aí que, às vezes, têm disseminado essas ideias. Olha, cuidado, viu? O irmão pecou, vai perder a salvação. Salvação não se perde. Aliás, salvação se perderia se dependesse de mim. Aí ela se perderia. Mas ela não depende de mim, ela depende de Deus. E o meu coração, coração regenerado, ele vai querer responder a essa graça e vai querer ser um coração obediente, condizente com a palavra. Também, o crente não deixa de ser a habitação do Espírito. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Nós somos templos, moradas do Espírito. Quando pecamos, nós entristecemos o Espírito, porque o Espírito é uma pessoa divina. E ele pode se entristecer. E como pessoa, uma das características de uma pessoa é sentimento, emoções, vontade. Quando nós não vivemos de acordo com os padrões desse Espírito, nós o entristecemos. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra isso, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Para quê? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, ele se dirigindo àquela igreja, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Para que nós somos selados? Verso 14, o qual é o penhor, é a garantia, a certificação da nossa herança. Ele é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sabe por quê? Quando um crente peca, ele não perde o Espírito, porque o Espírito o selou, Deus o selou com o seu Espírito. Ele é a habitação, morada. E o Espírito é a garantia de que eu fui resgatado, estou sendo resgatado e no último dia serei resgatado. Há uma garantia em mim e em você. A promessa, o selo do Espírito em nós. Também, né, no próprio versículo, no capítulo 4, verso 30, Paulo diz aos crentes, olha, não entristeçais o Espírito de Deus. Então o Espírito se entristece com os atos de pecados. No caso aqui do contexto, ele está tratando de a ira, a mentira, o furto, palavras torpes que saem da nossa boca, pecados. Aí ele diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no verso 30. Por quê? Você foi selado com ele para o dia da redenção. No dia da redenção, o nosso Senhor vai exatamente demonstrar isso na prática, vai tomar-nos para si. Somos dele, propriedade dele. Então, quando o crente peca, irmãos, ele não deixa de ser habitação do Espírito, ele entristece, desagrada a Deus. Quando um crente peca, sua posição legal diante de Deus não é alterada. Isso é importante. Legalmente, agora diante de Deus nós somos santos, filhos de Deus,
redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Quando pecamos, essa posição legal não é alterada. Não deixamos de ser filhos. Romanos 8:1 diz que agora não há nenhuma condenação do ponto de vista legal, forense diante de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando o crente peca, ele não decai da graça, de forma alguma. Ele não deixa de ser filho, herdeiro. Agora, a gente vai ver o que acontece quando ele peca também. Porque daí, talvez alguns com intenções pecaminosas. Então é muito bom. Olha só, fui salvo, recebi um presente gratuito. A salvação é garantida, pastor. Então eu vou viver a vida, deixa o mundo me levar. Mundo leva eu. Isso não é uma atitude de um crente salvo. Isso é uma atitude de alguém que aparenta ser, acha que é. Não é, então. Então veja, não é por isso que a gente vai viver na prática do pecado. Quando um crente peca, o que é que acontece finalmente? Algumas coisas acontecem. Eu não posso deixar de dizer para vocês o que a Bíblia diz. Primeira coisa que acontece quando um crente peca, a comunhão dele é quebrada com o Senhor. É interrompida. Aquele relacionamento fervoroso, espiritual, ele é rompido com o Senhor. Veja um exemplo. Adão, antes do pecado, vivia em comunhão com Deus. Deus, ao fim do dia, se dirigia a Adão. Eu até disse em uma das aulas aqui que, provavelmente, abrindo um parêntese, Adão fazia suas devocionais ouvindo a voz diretamente de Deus, caminhando com o Senhor. Ali no jardim, alguma manifestação da glória, do poder de Deus para Adão. Era muito bom a comunhão, Adão buscando a presença de Deus. Mas quando Adão pecou, o que foi que aconteceu? A separação. A comunhão dele foi quebrada com o Criador. Porque Adão passa a ser pecador, depravado, imundo, e Deus continua sendo santo. E Deus não pode se misturar nem com o pecado, nem com um pecador. É preciso haver um mediador entre o pecador e esse Deus. Porque se Deus se dirige diretamente ao pecador, o pecador tenta ir à presença de Deus, o que acontece? Ele vai ser morto. Ele tem as mãos sujas. Por isso que Cristo é Deus homem. Ele é o nosso representante. Então, a comunhão, ela é interrompida. Veja, 1 João, capítulo 1, verso 6. O apóstolo diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, olha, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a Trindade, com Cristo, com o Espírito. Andar nas trevas é andar no pecado, na desobediência. O que acontece? Nós mentimos e não praticamos a verdade. É um engano. Você dizer que é um crente santo, salvo, que tem comunhão com Deus, mas sua prática de vida não é condizente com isso. Por quê? Uma das consequências do pecado é separação do homem para com Deus. A comunhão é quebrada. No Salmo 51, o salmista está orando exatamente por isso. Porque ele sabia que quando deu vazão aos seus desejos, aos seus pecados, ele perdeu a comunhão com Deus. E ele ora pedindo para que Deus restabeleça a alegria da salvação, o prazer, o contentamento, a alegria no Senhor. Depois, além disso, o testemunho cristão é prejudicado. Quando você peca, o seu testemunho diante dos homens, de você, diante de Deus, ele é manchado. A sua vida cristã sofre danos e prejuízos por conta do pecado. Exemplo disso, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, 14 e 16, que nós somos o quê? Do mundo e da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Temos a função de iluminar esse mundo que anda nas trevas, na escuridão. O mundo deve olhar para nós, que está tateando no escuro, perdido, sem direção. Olhar para nós e ver a diferença, a luz. E também, além de dar sabor, preservar, restaurar, somos sal. Mas o Senhor Jesus, ainda nesse texto sagrado, ele disse uma coisa que é muito interessante nós prestarmos atenção no Sermão do Monte. Depois dele ter dito no capítulo 5, verso 13, vocês são o sal da terra. Agora, se o sal vier a ser insípido, como é que você vai restaurar o sabor? Ele não presta mais para nada, só para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então você tem que ter cuidado com as suas ações.
Vocês são a luz do mundo. Aí no verso 16, Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como é que a minha luz vai brilhar diante dos homens? Através do meu discurso também, mas também através de minha prática, do exercício da vida cristã, da mudança que Cristo fez em mim. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens. Com o pecado, a luz vai ficar ofuscada, para que eles vejam as vossas boas obras. Olha que responsabilidade o crente tem, de brilhar, de resplandecer, para que os ímpios, os que não servem a Cristo, olhem para nós e glorifiquem a Deus que está nos céus. Nós vamos ser a Bíblia que aquele povo vai ler, o Jesus, em primeiro lugar, que aquele povo vai conhecer, de certa forma. Temos que ser a encarnação de Cristo para aquelas pessoas. Por isso que o nome cristão, pequenos cristos, miniaturas de Cristo. Temos que reproduzir na nossa vida as atitudes de Cristo, para que a nossa luz brilhe, né? Tito também é um texto que trata sobre isso, né? De que Paulo, falando sobre os falsos mestres, diz que eles, pelas suas práticas de vida, eram ateus, negavam a existência de Deus. É um ateu prático, né? Pela sua prática de vida, é como se Deus não existisse. Ele prega que Deus existe, mas vive uma vida a seu bel prazer. Como é que Deus existe para ele? Deus existe. A existência de Deus independe de natureza de qualquer ser humano. Mas na prática, como é que esse cara professa crer numa coisa, mas não vive? E o testemunho cristão é prejudicado, meu irmão, quando você peca. Já imaginou teu vizinho vendo você pecando? Aí, ó. Tem diferença. Você não vai ter muito argumento para ele. É complicado. Sabemos que Deus perdoa, mas ele vai dizer, rapaz, isso aí não é coerente com vida cristã, não. E olha que ele muitas vezes nem a Bíblia leu, tá vendo? Outra coisa, você é disciplinado pelo Senhor quando você peca. Podemos ser disciplinados por Deus por vários motivos. Ele é o nosso Pai. Ele está lapidando em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo está com uma talhadeira, né? Mas quando nós pecamos, nós somos disciplinados por Deus. Essa é uma ideia do Antigo Testamento, Provérbios 3,12, que o autor do Novo Testamento traz isso também, Hebreus capítulo 12. Sabe por que você é disciplinado quando você erra? Porque você é filho, e Deus não vai deixar passar. Nós temos uma relação de pai para filho para com Deus, e quando nós erramos, Deus puxa a nossa orelha, Ele cobra, Ele nos disciplina, tira certos privilégios de nós. Hebreus capítulo 12 nos diz isso. E graças a Deus que Ele nos disciplina. Temos que louvá-lo pela sua santa disciplina. E a disciplina dos pais deve refletir a disciplina de Deus, né? Hebreus capítulo 12, verso 6, ele diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Sabe por que Deus te corrige? Ele te ama. É difícil você entender. Quando eu era criança e meu pai me disciplinava, eu não entendia porque ele me amava. Eu olhava para ele, eu não vou falar mais com ele, vou ficar com raiva. Que pai é esse? Só porque eu errei, era para ele passar a mão, deixar passar. Não, meu filho, da próxima, não, mas a gente... Não, ele me corrigia. Com palmadas, batendo, chegando junto, cobrando. Hoje, de certa forma, eu sou quem sou, por conta da correção dos meus pais também. Então, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Aí, verso 10, ele diz assim, há um motivo porque Deus nos disciplina, pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É como se, vou usar uma expressão do futebol, Deus tem um time de futebol, vamos dizer assim. Para jogar nesse time, você tem que obedecer às regras do técnico, do dono do time. Você só pode jogar nesse time de acordo com os padrões do dono. Você tem que preencher esses requisitos. E um dos é andar em santidade. E quando você peca, ele te chama a atenção, aplica um cartão em você, disciplina, porque ele ama você. E aí essa disciplina pode ser de várias formas, né? O Senhor disciplina quando você peca. A conclusão nesse tópico, mesmo sendo crentes, quando pecamos, sofremos consequência pelos nossos atos. Cuidado. Tem algumas pessoas, porque acham que são crentes, quando pecam, não, eu não tenho que corrigir o que eu pequei, o que eu errei, o meu pecado. Você tem é bíblico. É um compromisso seu com o Senhor, com Ele, com alguém que você pecou, com a outra pessoa, com alguma circunstância que você tem que corrigir.
Não é porque você é crente que você está isento das consequências dos seus pecados. Cuidado, você é responsável ainda por esses atos, tá bom? Então, isso é o que acontece quando um crente peca. Agora, nós vamos tomar um tempinho para tratar de um assunto também dentro desse tópico, sobre um tipo de pecado, quando a gente estamos tratando da doutrina do pecado, e assim, nessas 6 aulas que nós vamos ter, nós não vamos conseguir abordar tudo sobre essa doutrina. Veja, é uma doutrina bíblica, mas de Gênesis a Apocalipse, você tem, sabe, inúmeros detalhes. É uma doutrina muito rica e importante. Não dá para a gente investigar tudo sobre essa doutrina. Teriam outros assuntos, outros textos bíblicos, mas nós vamos tratar agora sobre um pecado que ele é chamado de pecado que não tem perdão. Foi-nos feita uma pergunta, de que a pergunta era se Deus ele perdoa todos os pecados. E na ocasião eu trouxe de modo provisório uma resposta, mas pedi para depois tratar desse tópico especificamente. E é agora que a gente vai tratar desse tópico. Será que Deus, que é poderoso, infinito, ele é capaz de perdoar todos os pecados? A resposta de um crente que lê a Bíblia é sim, com certeza. Deus pode perdoar todo e qualquer pecado. Aí, ao mesmo tempo, essa resposta tem que ser dita o seguinte: mas há um pecado que Deus, de modo soberano, sábio, por razões que a ele pertencem, no texto bíblico dá para a gente ter uma noção, uma ideia. Mas a fundo, só Deus sabe. Ele decidiu, por sua soberania, em sua livre soberania, não perdoar esse pecado. Não é porque ele não possa, ele pode. Só que ele, como Deus, que é livre, decidiu que esse pecado, ele não iria dispensar perdão sobre ele. Esse pecado não tem perdão. Pastor, como é que é isso? É isso, meu irmão. É Deus, plano e propósito dele. E quem sou eu para questionar ou, às vezes, até entender? É difícil. Ele é Deus, ele é santo, ele sabe. Ok? Então, Deus perdoa todos os pecados? Sim, perdoa. Mas há um que ele decidiu não perdoar por toda a eternidade. É isso que a gente vai ver hoje. Então, o Senhor Jesus, eu quero que vocês abram suas Bíblias. Nós vamos analisar o texto de Mateus, tá bom? O Senhor Jesus, ele falou de um pecado que não tem perdão para ele. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Esse pecado, ele é registrado por 3 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas. João não registra. Então veja, está presente nos 3 evangelhos sinóticos. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Irmãos, este assunto, ele tem gerado muitas dúvidas entre os crentes. Assim a gente precisa trazer um esclarecimento. Às vezes até tem pessoas achando que cometeram esse pecado. Pastor, será que eu não cometi? Interessante, né? Abrindo um parêntese, eu estava observando, tem um conselheiro bíblico muito conhecido chamado Jay Adams, um pastor. Ele tem um tópico no livro dele, eu acho que é o Conselheiro Cristão, que ele trata sobre isso. Como você aconselha pessoas em crise, que acham que cometeram esse pecado. Ele fala como é que você trata, ajuda a pessoa a saber o que é esse pecado, que a pessoa entende por isso. Então veja, é uma coisa séria. Às vezes tem gente dentro da igreja achando que cometeu esse pecado, ou que está cometendo de alguma forma. Então é importante a gente esclarecer. Então veja, esse assunto tem gerado muita polêmica. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 12, a partir especificamente o verso 31 e 32, o Senhor Jesus exatamente diz isso, né? Diz o texto, por isso vos declaro, Jesus se dirige aqui aos fariseus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Veja, a afirmação que dissemos, Deus perdoa todos os pecados. Jesus está dizendo, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Irmãos, não sou eu, é a Escritura. Aí ele continua, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Marcos diz que é um pecado eterno. Quem comete esse pecado carrega o castigo dele para toda a eternidade e não tem perdão. Não tem perdão. Mas veja, quando a gente analisa o contexto aqui, o que é que leva uma pessoa a cometer esse pecado? Isso é uma coisa que, no contexto bíblico, nós vamos ver que esse grupo aqui de religiosos, escribas e fariseus, desde o capítulo 8 desse evangelho, eu vou dar alguns dados para vocês, eles vêm negando a messianidade de Cristo, e que Cristo não era o Messias, o filho de Davi, o filho do Altíssimo, e negando também os seus milagres. Ora, se eles não aceitavam Cristo como Messias, o enviado de Deus, qualquer coisa que Jesus fizesse não poderia vir de Deus na concepção dos fariseus, poderia vir de alguma outra coisa. Eles disseram do diabo. Ele não é o Messias, ele não é o enviado de Deus. Como é que o que ele faz vem de Deus? Não vem. Ele tem parte com o diabo. Ele está cheio dos espíritos imundos. Foi isso que eles disseram. E no capítulo 8, ele já começa, né? Capítulo 8, verso 31. É interessante que os demônios reconheceram a messianidade de Cristo. 8,31 diz, então os demônios lhe rogavam a Jesus, naquela ocasião da cura dos 2 endemoniados gadarenos. Se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Então veja, os demônios reconheceram. No capítulo 9, diz que quando Jesus curou um paralítico em Cafarnaum, alguns escribas disseram, isso é blasfêmia. Qual foi a cura desse homem? Além da cura física, houve também o perdão dos pecados. No verso 2, Jesus disse, estão perdoados os teus pecados. Eles olhavam e disseram, para aí, ele está atribuindo para si ações que são de Deus, só Deus pode perdoar pecados. Entendemos que Jesus é Deus, por isso que ele tem a atribuição, a prerrogativa de perdoar pecados. Eles estão dizendo, oxe, ele está blasfemando, está falando mal de Deus, está amaldiçoando Deus, só Deus pode perdoar pecados. Mas ele não é Deus na cabeça dos fariseus. Então ele é um amaldiçoado. É o espírito do diabo que está atuando nele. Aí continua, né, o próprio texto, na sequência, no capítulo 9, versículo 34, quando Jesus cura um homem endemoniado, aí os judeus dizem assim, no verso 34, capítulo 9, mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Eles já tinham dito antes isso de Jesus. O poder dele vem das trevas. O poder dele vem do diabo. Por isso que ele faz isso, não de Deus. Os fariseus negaram isso. Eles já disseram aqui no verso 34. Aí vem o capítulo 10, aí vem o capítulo 11, aí no capítulo 12, quando Jesus cura um homem da mão ressequida, tem a questão do próprio sábado, né, que eles queriam pegar Jesus para ver se Jesus curaria no sábado. A questão de que os discípulos de Jesus recolheram espigas no sábado. Eles queriam, de alguma forma, acusar Jesus de ser blasfemador. Então, veja, aí chega no capítulo 12. Ele cura um homem e depois dessa cura, a multidão reconhece a Cristo. Veja, os demônios reconheceram a messianidade de Cristo. A multidão reconheceu a messianidade de Cristo. Os fariseus não reconheceram que Cristo era o Messias. Negaram e o acusaram de praticar blasfêmia. Então, veja, diz o texto que depois que Jesus curou, no verso 23 do capítulo 12, toda a multidão se admirava e dizia, este porventura é o filho de Davi? Filho de Davi é que Cristo é da descendência real. Aí os fariseus, mais os fariseus no verso 24, ouvindo isto, eles murmuravam. Aí eles disseram, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu. Quem é Beelzebu? O maioral, o príncipe dos demônios. Eles estão dizendo que Jesus, ao invés de estar cheio do Espírito Santo, estava cheio do espírito imundo. Era o diabo quem operava em Jesus. Nesse sentido, eles atribuem as obras miraculosas de Cristo ao diabo. É como se o diabo opera, ele é um servo do diabo. Ele está promovendo o reino do diabo. Porque se eles reconhecessem que os milagres de Jesus era porque Jesus era alguém cheio do Espírito, eles teriam que se curvar ante a messianidade de Cristo. E os corações desses homens eram rebeldes. Eles não aceitavam essa verdade. Por isso que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Mas veja, o que esse pecado não é? Esse pecado não é necessariamente negar a Cristo em alguma ocasião sob pressão. É claro que é pecado você negar a Cristo. Se você é um crente,
Você não pode negar a Cristo. Mas veja, esse pecado pode ser perdoado, tanto para quem não é crente, como quem é crente. Exemplo, Pedro. Se o pecado imperdoável fosse negar a Cristo, Pedro estaria perdido. Não tinha salvação para Pedro. Então não é necessariamente negar ao Senhor Jesus no dia a dia. Você prega o evangelho para alguém, a pessoa, olha, eu não quero receber o evangelho agora. Não quer dizer que aquela pessoa praticou o pecado imperdoável. Há perdão para ela. Também não quer dizer que esse pecado seja uma incredulidade que a pessoa estende até a morte. É claro que a incredulidade condena o homem. Mas veja, o incrédulo, ele pode receber uma ação do Espírito e se converter. É claro que também aqui, a incredulidade estava por trás, ou estava nos corações daqueles líderes religiosos, mas não é por si só a incredulidade. Esse pecado também não é dizer qualquer palavra contra o Espírito. Tem pessoas que, quando não eram crentes, chegaram às vezes até a xingar o Espírito Santo, chamar palavrões com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que para elas não tem perdão. Não é isso. Ele é mais profundo. É claro que xingar pode ser o começo dessa caminhada para o pecado que não tem perdão, mas em si não é. No caso desses homens, eles atribuíram uma obra que era totalmente do Espírito Santo ao diabo. Eles não reconheceram o poder, o chamaram de espírito imundo. E diante disso, Jesus disse, olha, esse pecado de vocês não tem perdão. Não é que Deus não é poderoso para perdoar, não. Ele é poderoso. Agora, ele soberanamente decidiu que vocês passaram dos limites. E nenhuma pessoa que comete esse pecado vai buscar arrependimento. Ela não quer para si arrependimento. Esses fariseus aqui que proferiram isso, eles nunca quiseram se arrepender. Então, não é dizer qualquer palavra ou entristecer. A Escritura diz que nós, crentes, já vimos, entristecemos o Espírito. O que é que a gente tem que fazer quando a gente entristece o Espírito? Se arrepender, pedir perdão, para que a nossa comunhão com Ele possa voltar. Então, não é outras coisas mais. Olha, às vezes, em alguns grupos, rapaz, você não crê na manifestação de determinados dons, nessas experiências que estão acontecendo, é poder do Espírito. O irmão está negando isso? O irmão está blasfemando, então. Cuidado, não é isso. Não é isso. Não é porque uma pessoa chega para mim e diz, olha, pastor, aquela experiência que fulano teve, conduzido pelo Espírito, o senhor acredita ou não? Suponhamos, a pessoa diz, olha, isso é uma experiência particular da pessoa. Se a pessoa disser, olha, eu penso um pouco diferente, a pessoa não está cometendo blasfêmia a partir de uma experiência de alguém. Agora, se essa experiência estiver amparada pelas Escrituras, aí é outra coisa. O problema é que o pessoal quer ter experiência e embasar na Bíblia. A gente tem que pegar a Bíblia e exatamente submeter a nossa experiência à Bíblia. Eu não posso dizer, olha, eu tive tal experiência, o irmão crê ou não? Cuidado. E daí, se o irmão não crê, isso é blasfêmia? Não, isso não é blasfêmia. Cuidado, tá bom? Não é que o Espírito Santo de Deus não se manifeste. Ele opera em nós. Ele trabalha em nós. Mas, às vezes, em alguns grupos, tem gente exagerando na dose e usando essas justificativas. Ah, se você não crê, se você pensar diferente, se você está blasfemando. Não, não é essa a ideia. Agora, o que é a blasfêmia? Em que consiste esse pecado? De acordo com o contexto bíblico. Esse pecado que não tem perdão, pecado imperdoável, pecado passivo de castigo eterno, ele consiste na blasfêmia. Blasfêmia era um pecado desde o Antigo Testamento que você era penalizado pelo apedrejamento. Era você amaldiçoar o nome de Deus. Só que Jesus diz, olha, quem cometer esse pecado contra o Espírito não vai ter perdão. Então, o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Veja até onde a incredulidade. Veja até onde o coração rebelde, caído daqueles líderes. Líderes que tinham um Antigo Testamento, liam a palavra de Deus, iam para a sinagoga, cultuavam ao Senhor, tudo mais, mas eram falsos. Era uma falsa religiosidade. Eles não aceitaram o Messias, chegando ao ponto de atribuir o que Jesus fez ao próprio diabo. Então veja, não é qualquer um, de certa forma, que comete esse pecado. Às vezes tem pessoas que são ignorantes, não conhecem tanto a palavra de Deus, proferem determinadas palavras contra o Espírito Santo, mas veja, esses líderes conheciam a lei, supostamente. Eles eram tidos como o povo de Deus, eles se achavam.
e proferiram isso. Então veja, é uma caminhada, é um processo. Então eles atribuíam a Satanás a obra do Espírito. Outra coisa é uma rejeição deliberada da obra do Espírito e a difamação dessa obra. Rejeição deliberada é consciente, responsável. Você sabe o que está fazendo. Eles sabiam o que estavam fazendo, praticando essa coisa, isso aqui. E eles também difamaram. Provavelmente eles saíram falando mal de Jesus. Isso aqui não só foi nesse momento, muito provavelmente. Olha, esse aí não. Esse demônio que ele expeliu, não vem de Deus. É do diabo. Olha, essa pregação, isso que ele faz, esse poder não é do Espírito. Ele atribui, mas é a espíritos imundos. Ele é filho do diabo. Ele blasfema contra Deus. Então veja, esses líderes tiveram essa capacidade, muito provavelmente. Então é uma rejeição deliberada. Eu quero trazer um autor, pelo menos 2 autores aqui, que vão nos ajudar também. Eu creio que a Bíblia é clara, mas tem homens que se dedicaram aos estudos das Escrituras que vão nos ajudar. Luiz Berkoff, ele diz que esse pecado, imperdoável, ele consiste na rejeição e calúnia consciente, maldosa e voluntária, e isso contra as evidências e respectiva convicção do testemunho do Espírito Santo a respeito da graça de Deus em Cristo, atribuindo por ódio ou inimizade. A quem? Ao príncipe das trevas, ao diabo, a Beelzebu. Ao cometer esse pecado, o homem atribui voluntária, maldosa, intencionalmente, o que se reconhece claramente como obra de Deus, a influência e operação de quem? De Satanás. Então veja que não é qualquer pecado, é a blasfêmia. Ainda, segundo esse autor, que vai nos ajudar mais ainda a esclarecer, por que esse pecado é imperdoável? Não é porque a sua culpa transcende os méritos de Cristo. Não é porque na cruz Cristo foi incapaz ou a obra de Cristo é limitada no que diz respeito a esse pecado. Não. É isso que ele diz. Ou porque o pecador esteja fora do alcance do poder renovador do Espírito Santo. Mas sim porque há também no mundo de pecado, eu gostei disso, certas leis ou ordenanças estabelecidas por Deus e por eles mantidas. E no caso desse pecado em particular, a lei é que ele exclui toda a possibilidade de arrependimento, cauteriza a consciência, endurece o pecador e assim torna o pecado imperdoável. Essa é a natureza desse pecado. Não é que Deus não possa, Ele pode, só que Ele não quer. E Ele é soberano, Ele pode fazer isso. Ele estabeleceu leis e Ele disse, esse pecado, quem chegar a esse estágio, quem chegar a cometer esse pecado, está já condenado, não vai ter perdão. E outra coisa, a evidência disso é que a pessoa nunca vai se arrepender. Para encerrar, um outro escritor que eu achei interessante, ele coloca o seguinte: Deus estabeleceu uma lei para esse pecado. Quem cometê-lo jamais poderá ser salvo. O caráter divino garante que ele não tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito ultrapassou a fronteira até onde vão a misericórdia e a paciência divina. A misericórdia de Deus tem limites também, irmãos. Não é porque Deus o tenha. Deus não só é amor, misericórdia. Deus também é justiça, retidão e santidade. E quem cometeu esse pecado ultrapassou os limites divinos. Ultrapassou os limites do perdão divino. Não tem perdão. Concluindo, então, a nossa fala aqui, bem rapidamente, nós devemos, irmãos, odiar, rejeitar o pecado. Sabe por quê? É assim que Deus trata o pecado. Somos filhos, temos que imitar o Senhor. E Deus odeia, detesta. Deus vai aniquilar o pecado. Essa deve ser a atitude do crente. Quando nós pecamos, nós devemos recorrer ao perdão de Deus. Não ficar dando desculpas, justificativas. Ah, mas porque foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, foi a serpente. Senhor, foram as circunstâncias. Eu fui vítima. Você é responsável pelo seu pecado. Foi o seu coração. Você gostou de fazer aquilo em algum momento. Você aprovou. A Bíblia diz que não há não existe um problema, não existe nenhuma tentação que não seja humana. Deus é fiel e justo. Ele providencia escape, irmãos. Então, abra o olho. A santidade no crente é uma demonstração clara de que houve transformação.
Sabe por que nós devemos ser santos? Primeiro, porque Deus é santo. Ele nos chama para a sua santidade. Sabe por que nós devemos ser santos? Porque é a melhor maneira de refletirmos a salvação. É a santificação. A santificação vem depois que você é salvo. Depois que você é salvo, você tem um compromisso com Deus. Viver uma vida piedosa, de santidade, em todos os sentidos. Então, a tua santificação ratifica, confirma que tu és um salvo em Cristo Jesus. Mesmo pecando, nossa posição diante de Deus, ela não é alterada. Permanecemos filhos, justificados, santos. Esse último dado é para você, meu irmão. É um consolo para você. A preocupação de um crente sincero em saber se ele cometeu ou não um pecado imperdoável é uma demonstração clara de que, muito provavelmente, ele não cometeu esse pecado. Essa preocupação santa diante de Deus é uma demonstração que você não cometeu esse pecado.